Neste momento importante, estou dando início a esta mensagem e, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estudarmos a palavra de Deus juntos. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulos 9, versículos 24, que nos diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer por nós ante a face de Deus. E vamos falar hoje sobre o trabalho do santuário terrestre, como era efetuado, e também entrarmos um pouco no trabalho de Cristo em seu ministério no lugar santo do santuário celestial. No livro Grande Conflito, temos algo muito importante. Na página 417, começamos aqui, fazendo uma pergunta: o que é o santuário? O que é o santuário? É claramente respondida nas Escrituras. O termo santuário, conforme empregado na Bíblia, refere-se primeiramente ao tabernáculo construído por Moisés, como figura das coisas celestiais, e em segundo lugar, ao verdadeiro tabernáculo no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. A morte de Cristo terminou o serviço típico, e o verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário do novo concerto. Então nós vemos que o trabalho que era efetuado no santuário da terra, quando Cristo morreu, terminou o trabalho dos sacrifícios que eram oferecidos no santuário. E o verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário do novo concerto. A partir daí, Jesus foi para o tabernáculo que está no céu. E lá é o santuário do novo concerto. No Grande Conflito, na página 418, diz assim: a purificação, tanto no serviço típico como no real, deveria executar-se com sangue, no primeiro com sangue de animais, no primeiro tabernáculo, ou seja, no lugar santo, com sangue de animais, e no último com o sangue de Cristo. Então essa é a parte muito importante, tá? No primeiro trabalho do santuário com o sangue de animais, eram os sacrifícios que eram oferecidos lá no santuário terrestre. Quando Jesus morreu, terminou esse trabalho. E agora, continuando na página 418, nos diz assim: o serviço no santuário terrestre dividia-se em duas partes. Os sacerdotes ministravam diariamente no lugar santo, ao passo que uma vez ao ano o sumo sacerdote efetuava uma obra especial de expiação no lugar santíssimo, para a purificação do santuário. Interessante. O trabalho do santuário, ou seja, dos sacerdotes no santuário, era efetuado durante o ano todo. Mas o trabalho do sumo sacerdote, que era um dia de expiação, era efetuado uma vez ao ano. Agora nós vamos meditar mais um pouco na página 419.
uma vez por ano, no grande dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. Uma vez por ano, então, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. A obra ali efetuada completava o ciclo anual do ministério. Este ministério sacerdotal, sacerdotes e sumo sacerdote, terminava no 10º dia do 7º mês judaico, que era o dia da expiação. Então, no dia da expiação, 2 bodes eram trazidos à porta do tabernáculo. Lançavam-se sortes sobre eles, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então, no dia da expiação judaica, no santuário terrestre, eram trazidos 2 bodes. Um levava a sorte para o Senhor, pelo Senhor, e outro representado pelo bode emissário. O bode sobre o qual caía a sorte pelo Senhor deveria ser morto como oferta pelo pecado do povo. E devia o sacerdote trazer o sangue do bode para dentro do véu e aspergi-lo sobre o propiciatório diante do propiciatório. Devia também aspergir o sangue sobre o altar de incenso, que estava diante do véu. Então, no dia da expiação, era feito esse trabalho. E depois diz, aí continua. Aí Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si as iniquidades deles à terra solitária. O bode emissário não mais vinha ao acampamento de Israel, e exigia-se que o homem que o levava lavasse com água a si e suas vestes, antes de voltar ao acampamento. Então nós vemos que no dia da expiação, o sumo sacerdote fazia esse trabalho, e em figura os pecados de Israel eram transferidos para ele. Os pecados que ali haviam sido acumulados durante todo o ano eram transferidos para ele. E ele saía do santuário, punha suas mãos sobre a cabeça do bode emissário e transferia os seus pecados, os pecados de Israel que havia cometido durante o ano todo, para a cabeça do bode. E uma pessoa designada era a pessoa de levar esse bode para o deserto. E lá, assim se separava de Israel todos os pecados. E a Bíblia, a palavra de Deus nos diz aqui, ainda no grande conflito, na página 419, toda esta cerimônia tinha por fim impressionar os israelitas com a santidade de Deus e seu horror pelo pecado. Interessante, Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Deus tem um horror pelo pecado e, portanto, os pecados de Israel
que dia a dia eles tinham pedido perdão, tinham sido transferidos para o santuário. E agora, no dia da expiação, eram transferidos para a cabeça do bode missário e era separado do santuário e do povo de Deus e era levado para uma terra solitária. E demais, mostrar-lhes que não poderiam entrar em contato com o pecado sem se poluir. Exigia-se que, enquanto a obra de expiação se efetuava, cada homem afligisse sua alma. Interessante aqui que nós devemos meditar um pouco o que simboliza ou simbolizava afligir a alma. Afligir a alma era a tristeza pelo pecado, era orar, pedir a misericórdia de Deus, pedir que realmente Deus limpasse ele daquelas manchas e que esses pecados fossem levados pelo bode missário para longe da igreja e para longe das pessoas. Todas as ocupações deviam ser postas de parte e toda a congregação de Israel passar o dia em solene humilhação diante de Deus, com oração, jejum e profundo exame de coração. Então, isto é o que acontecia no dia da expiação. Israel devia passar um dia em oração, jejum e profundo exame de coração. Essa é uma parte muito importante. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo no grande dia da expiação. E nós devemos também afligir nossas almas. Mas aqui na página 420 do Grande Conflito, nos diz assim: importantes verdades concernentes à expiação eram ensinadas pelo culto típico. Aquele trabalho no santuário era para ensinar a Israel importantes verdades. Como um substituto era aceito em lugar do pecador. O pecador pecava e ele pegava um animalzinho inocente, sem mancha, levava ao santuário, transferia o seu pecado para a cabeça do animal e em seguida imolava esse animal. E o sangue do animal era transferido para o santuário. Assim se fazia a transferência do pecado para o santuário terrestre. Provia-se desta maneira um meio pelo qual era transferido para o santuário. Pelo oferecimento do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava sua culpa na transgressão e exprimia o desejo de perdão pela fé num Redentor vindouro. Mas não ficava ainda inteiramente livre da condenação da lei. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta da congregação, entrava no lugar santíssimo com o sangue desta oferta e o aspergia sobre o propiciatório, diretamente sobre a lei, para satisfazer as suas reivindicações. Então nós vemos aqui como é importante. Durante o ano todo se oferecia sacrifícios no santuário. Os pecados que as pessoas punham a mão sobre a cabeça do animal, transferindo seus pecados para a cabeça do animal, matando o animalzinho, imolando ele, transferindo um pouco do sangue daquele animal, era representativo
transferência do pecado dele para o santuário. E lá ficava até o dia da expiação. E no dia da expiação, a lei dizia que o salário do pecado é a morte. Então, o sangue era levado, era despejado diretamente sobre a lei, dizendo: a conta está acertada, para satisfazer as suas reivindicações. Então, em caráter de mediador, tomava sobre si os pecados e os retirava do santuário. Então, o sumo sacerdote, em figura, era transferido esses pecados para ele. E ele os retirava do santuário, colocando as mãos sobre a cabeça do bode missário. Confessava todos esses pecados, transferindo-os assim, figuradamente, de si para o bode. Este os levava então, e eram considerados como para sempre separados do povo. Assim é que se fazia no santuário terrestre. Tal era o serviço efetuado como exemplar das coisas celestiais. E o que se fazia tipicamente no ministério do santuário terrestre é feito realmente no ministério do santuário celestial. Também, sem derramamento de sangue, não havia remissão de pecados no santuário terrestre. No santuário celestial, também foi importante o sacrifício de Jesus, ele derramar seu sangue. E o apóstolo São Paulo descreve assim: Cristo entrou com o seu próprio sangue no santuário para efetuar uma eterna redenção. Depois de sua ascensão, quando Jesus subiu ao céu, começou o nosso Salvador a obra como nosso sumo sacerdote. As 2.300 tardes e manhãs que haviam começado no ano 457 a.C., no outono desse ano teve início essa profecia, maior período profético da Bíblia, e terminou em 22 de outubro de 1844. E o que aconteceu? Diz Paulo: Cristo entrou num santuário feito não por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós ante a face de Deus. Então, a partir do final das 2.300 tardes e manhãs, Cristo saiu do lugar santo do santuário celestial, entrou no lugar santíssimo. O ministério do sacerdote, durante o ano todo, no primeiro compartimento do santuário, para dentro do véu, que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo, representava o ministério em que Cristo, ao ascender ao céu, em que Cristo entrou ao ascender ao céu. Esta era a obra do sacerdote no ministério diário, a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado, bem como o incenso que acendia com as orações de Israel. Interessante, no trabalho do santuário terrestre, era feito o trabalho, o sacerdote entrava, colocavam ervas aromáticas, cheirosas, lá no altar, tá? Colocava essas ervas e o próprio Deus acendia o fogo nesse altar, altar do incenso.
subia aquela fumaça e entrava no lugar santíssimo, como cheiro suave, como as orações do povo de Israel, a fé do povo de Deus era dirigida ao lugar santíssimo, onde estava a arca com a lei de Deus. Assim, pleiteava Cristo com seu sangue perante o Pai, em favor dos pecadores, apresentando também com o precioso aroma de sua justiça as orações dos crentes arrependidos. Esta era a obra ministerial no primeiro compartimento do santuário celestial. Assim como tinha o trabalho no santuário da terra, a ministração do sacerdote e do sumo sacerdote, também teve o trabalho de Cristo desde que ele subiu para o céu até 22 de outubro de 1844. Ele ministrou no lugar santo do santuário celestial. Para ali a fé dos discípulos acompanhou a Cristo, quando diante de seus olhos ele ascendeu. Ali se centralizava a sua esperança, e esta esperança, diz Paulo, temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou, por nós feito eternamente sumo sacerdote, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 6, 19 e 20, e capítulo 9 de Hebreus, versículos 12. Então, o trabalho do santuário terrestre terminou com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Até a Bíblia diz assim: quando Cristo morreu, rasgou o véu do templo, terminou o sistema sacerdotal. Daí por diante, Cristo era o Cordeiro de Deus, foi o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele morreu, não precisava morrer mais os cordeirinhos. Quanto tempo Cristo ministrou no lugar santo do santuário celestial? Durante 18 séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo, oferecido em favor dos crentes arrependidos, assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. Como no serviço típico, havia uma expiação ao fim do ano, semelhantemente antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem. Há também uma expiação para tirar esses pecados do santuário. Esta é a parte muito importante. Nós estudamos sobre o santuário terrestre, o ministério do sacerdote e sacerdote, porque nós queríamos chegar também no santuário celestial. O ministério de Cristo no lugar santo e o ministério de Cristo depois no lugar santíssimo. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra e purificar o santuário. Então Jesus entrou no dia 22 de outubro de 44, no lugar santíssimo, também para fazer uma purificação do santuário. E como a purificação típica do santuário terrestre
era efetuada mediante a remoção dos pecados, pelos quais se poluía. Igualmente, a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados. Vejamos como é importante isso aqui. Vai ter um juízo investigativo no final da expiação para apagar os pecados do povo de Deus. Depois de que Jesus subiu ao céu, não havia morte de cordeirinhos mais. Então, como era efetuado o trabalho? Os filhos de Israel prostravam-se diante do Senhor, oravam, pediam perdão dos seus pecados e ia até Jesus, o advogado e sacerdote intercessor lá no santuário, no primeiro compartimento. E aí, Jesus enviava o perdão, Jesus os perdoava no seu ministério. E diz assim: mas antes que isso se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro, para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios da expiação. Por que vai ter um dia de exame? Por que vai ter um dia do juízo investigativo? Para determinar quem foi beneficiado no dia da expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. O que simboliza de verdade a purificação do santuário? Portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Isso deve efetuar-se antes da segunda vinda de Cristo. Antes da segunda vinda de Cristo para resgatar o seu povo. Pois que quando ele vier, sua recompensa estará com ele, para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, 12. Destarte os que seguiram a luz da palavra profética, viram que em vez de Cristo vir à terra, ao terminar em 1844, os 2.300 dias, ao invés de Cristo então descer à terra no final desta data, terminado os 2.300 dias, entrou ele no lugar santíssimo do santuário celeste, a fim de levar a efeito a obra da expiação, preparatória para a sua segunda vinda. Agora, a obra da expiação é um trabalho de preparação para a segunda vinda de Jesus. Verificou-se que também, que ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como um sacrifício, o sumo sacerdote representava a Cristo como mediador. O bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Lá em Israel, no dia da expiação, era trazido um bode chamado bode emissário, representado por Satanás. E os pecados de Israel eram transferidos para a cabeça desse animal. Também no final da expiação, Jesus vai transferir os pecados que Satanás levou o povo de Deus a cometer. Ele vai ter que levar todos esses pecados e também a condenação sobre ele.
quando o sumo sacerdote, por virtude do sangue da oferta, pela transgressão, removia do santuário os pecados, colocava-o sobre o bode emissário. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá arrostar a pena final. E o bode emissário era enviado para uma terra não habitada, para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim será Satanás para sempre banido da presença de Deus e de seu povo e eliminado da existência na destruição final do pecado e dos pecadores. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada diz em 1 Pedro, vamos meditar nesse texto aqui, que é interessante, 4:17, que nos diz assim: olha só, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Esse juízo que começou em 44, começou pela casa de Deus. Imagina se a casa de Deus passa em juízo e não escapa nada nesse juízo investigativo. O texto diz assim: o que será que vai acontecer com aqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então fica aqui esta mensagem, que a bênção de Deus esteja sobre cada um dos irmãos e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo dê toda a cobertura necessária a cada filho dele, tanto aqueles que estão com saúde como aqueles que estão enfermos, que a bênção de Deus seja derramada sobre cada um. Amém.